Pense comigo por um instante. O que você faria se orasse, clamasse, jejuasse e o céu permanecesse em silêncio? Imagine estar passando pela maior luta da sua vida e tudo o que você ouve é o silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção clara. Apenas o eco da sua própria oração voltando para você. Será que isso significa que Deus te abandonou? Ou será que há algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores do céu? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oração e Histórias de Bênção, onde compartilhamos reflexões bíblicas, testemunhos poderosos e revelações que fortalecem a nossa fé. Que a bênção do Senhor repouse sobre sua casa, sua família e seus sonhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Esta palavra vai trazer respostas, cura emocional e restauração para a sua alma. Hoje vamos tratar de algo que muitos evitam falar, mas que todos enfrentamos em algum momento: o silêncio de Deus. Um dos momentos mais difíceis na jornada cristã é quando oramos, esperamos, confiamos e ainda assim não vemos resposta. Mas será que Deus está em silêncio mesmo? Ou será que Ele está falando de uma forma que ainda não aprendemos a discernir? Antes de mergulharmos nesse mistério, já quero pedir com muito carinho: se inscreva no canal Oração e Histórias de Bênção. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma resposta dos céus e comente aqui abaixo. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E prepare o coração, porque as revelações de hoje podem mudar a forma como você compreende o agir de Deus. Vamos à palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. A história de Lázaro nos ensina muito sobre o silêncio de Deus. Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, dizendo que Lázaro, o amigo amado, estava doente, o que Jesus fez? Nada. Ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Não foi por esquecimento, nem por falta de amor. Foi por um propósito maior. Veja o que diz o versículo 6. Ouvindo, pois, que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Isso soa estranho, não é? Jesus recebe a notícia urgente de que um amigo querido está à beira da morte. E ele simplesmente espera. Silêncio, inatividade, ausência. E você pode estar se perguntando: Senhor, por que o Senhor não veio quando eu mais precisei? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com a minha casa, com o meu filho, com o meu casamento? Ah, querido irmão, o silêncio de Deus nunca é desprezo, é preparação. Deus não se atrasa, Ele se revela no tempo certo. O silêncio dele não significa abandono, significa confiança. Quando o céu se cala, é porque o Pai confia que você já caminhou o suficiente para permanecer firme, mesmo sem ver. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. É no silêncio que aprendemos a confiar. É na ausência de respostas que desenvolvemos maturidade espiritual. Deus nos leva para o deserto não para nos punir, mas para nos fortalecer. Você se lembra de Jó? Um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde e Deus. Silêncio. E, no entanto, Jó declarou em meio à dor: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, versículo 15. Isso é fé madura. Isso é fé provada pelo fogo. Querido irmão, muitas vezes Deus permanece em silêncio porque está construindo algo eterno em você. Quando Jesus demorou a ir até Lázaro, foi porque queria revelar algo que Marta e Maria ainda não conheciam. Ele é a ressurreição e a vida. Se ele tivesse chegado enquanto Lázaro ainda estava doente, teria feito uma cura. Mas ao chegar depois da morte, ele realizou uma ressurreição. Será que o que você chama de atraso não é, na verdade, uma estratégia divina para que a glória seja ainda maior?
Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O silêncio de Deus é parte desse cooperar, é parte do processo, é parte da revelação. Talvez você esteja vivendo isso agora. O diagnóstico médico não muda, o filho continua distante, o recurso financeiro não vem. Você ora, jejua, clama e tudo o que ouve é o silêncio. Mas hoje eu te digo com autoridade espiritual: não desista. Salmos, capítulo 46, versículo 10 nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando tudo parece em silêncio, é porque Deus quer que você o conheça além das palavras, além das promessas, além dos milagres. Ele quer que você o conheça como Pai, como sustentador, como aquele que está no controle, mesmo quando você não sente nada. E eu pergunto a você, meu irmão, você está pronto para enfrentar o silêncio de Deus com maturidade? Está pronto para caminhar pela fé e não pela vista? Está disposto a confiar, mesmo quando não entende? Comente aqui abaixo: mesmo em silêncio, eu confio no Senhor. Sua declaração de fé pode ser exatamente o que o céu estava esperando para liberar a resposta. E isso é apenas o começo da jornada. Ainda nesta mensagem, vamos entender como o silêncio de Deus não apenas testa nossa fé, mas nos posiciona para um novo tempo, uma nova identidade e uma fé inabalável. A última revelação será a mais poderosa de todas. Se você está aqui até agora, não perca a próxima parte, porque vamos explorar o que acontece quando o silêncio de Deus se transforma em manifestação da glória dele. Queridos irmãos, que bênção ter você aqui conosco no canal Oração e Histórias de Bênção. Se você chegou até aqui, é porque seu coração anseia por respostas, e Deus, no tempo dele, sempre responde. Mesmo quando parece que está em silêncio, ele está agindo, ensinando e preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Você já percebeu como os maiores momentos de revelação na Bíblia vieram após períodos de silêncio? Vamos lembrar, por exemplo, dos 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento. 4 séculos em que o povo de Israel não ouviu nenhuma nova palavra profética. Muitos pensaram que Deus os havia abandonado, mas sabe o que aconteceu depois desse longo silêncio? João Batista apareceu no deserto clamando: endireitai o caminho do Senhor. E logo em seguida, Jesus Cristo, o Verbo vivo, a própria palavra de Deus encarnada, entrou em cena. O silêncio de Deus terminou com a maior revelação da história: o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Ou seja, quando Deus silencia, é porque Ele está prestes a falar de uma forma que mudará tudo. E talvez o que você esteja vivendo agora, esse tempo de espera, de dúvidas, de luta silenciosa no seu quarto de oração, não seja abandono, mas o prólogo de um milagre extraordinário. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você consegue perceber? Deus trabalha no silêncio. O que para nós é espera, para Ele é obra em andamento. Nos bastidores do invisível, Ele está organizando os detalhes, removendo obstáculos, quebrando correntes, preparando corações. E quando tudo estiver pronto, a resposta virá. Mas o silêncio de Deus também nos ensina algo precioso: a desenvolver intimidade. Sim, porque é fácil crer quando tudo vai bem, quando as portas estão se abrindo, quando os milagres estão visíveis, mas a fé verdadeira é forjada na ausência de sinais. Quando tudo está escuro e você ainda diz: Senhor, eu confio. Olhe para o exemplo de Abraão.
Ele esperou anos pela promessa de um filho. Ele caminhou sem mapa, sem direção clara, apenas com uma palavra de Deus. E mesmo quando o tempo passou e tudo parecia biologicamente impossível, ele continuou crendo contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. A fé de Abraão não nasceu no conforto. Ela nasceu no silêncio, na espera, na luta interior entre o que ele via e o que ele cria. E é nesse lugar que a sua fé também está sendo moldada. Amado irmão, irmã preciosa, preste atenção. Deus quer te levar a um novo nível de relacionamento com Ele. Não um relacionamento baseado em bênçãos, mas em confiança. Não apenas baseado em livramentos, mas em fidelidade. Porque quando tudo parecer quieto e você ainda assim levantar as mãos e dizer, Tu és bom, o céu se abre. Salmos capítulo 13 é um clamor sincero de Davi, que disse, Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas ao final do mesmo salmo, no versículo 5, Davi declara, Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Esse é o segredo dos que vencem o silêncio. Eles continuam confiando mesmo sem sentir. Eles continuam louvando mesmo sem respostas. Eles continuam obedecendo mesmo sem ver o resultado. Porque sabem que Deus nunca dorme, nunca falha, nunca abandona os seus. E eu quero te perguntar, você está disposto a confiar mesmo sem entender? Você consegue enxergar o silêncio de Deus como uma oportunidade de crescer espiritualmente? Escreva aqui nos comentários com fé e convicção. O silêncio de Deus está me preparando para algo glorioso. E preste atenção, às vezes o silêncio de Deus também é proteção. Quantas vezes Ele não respondeu porque a porta que você pedia iria te afastar dele? Quantas vezes Ele ficou em silêncio porque aquilo que você desejava não era a vontade perfeita? Provérbios capítulo 16, versículo 9 nos lembra: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus não é um gênio da lâmpada que cumpre nossos desejos. Ele é Pai. E como Pai, Ele nos ensina, corrige, forma e dirige. Assim como um pai não explica todos os motivos para o filho pequeno, Deus também não nos revela tudo de uma vez. Há momentos em que o silêncio é necessário para nos amadurecer, para que quando a resposta vier, estejamos prontos para recebê-la. E, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: o silêncio de Deus nunca será maior que a sua fidelidade. O tempo que Ele escolhe permanecer calado é o mesmo tempo que Ele usa para alinhar o céu à sua vida. E quando a resposta chegar, você entenderá que valeu a pena confiar. No próximo trecho desta mensagem, vamos entrar ainda mais fundo nesse mistério e entender como o silêncio de Deus pode ser um dos maiores atos de amor divino, preparando você não apenas para receber uma bênção, mas para se tornar um instrumento vivo da vontade de Deus na terra. Não saia desse vídeo. A revelação mais poderosa ainda está por vir. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora no canal Oração e Histórias de Bênção. Deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amados irmãos, se você está aqui até agora, é porque o Espírito de Deus está tocando em algo profundo dentro de você. E eu quero te dizer com convicção espiritual: o silêncio que você está enfrentando hoje é terreno fértil para um romper sobrenatural amanhã. Muitos homens e mulheres na Bíblia foram forjados nesse lugar de silêncio. Mas sabe o que eles descobriram? Que no silêncio de Deus, o nosso espírito aprende a ouvir o que os ouvidos naturais não conseguem captar. Há revelações que não vêm pelo som, mas pela presença. Não vêm pelas palavras, mas pelo quebrantamento. Salmos, capítulo 34, versículo 18 diz:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você pode não estar ouvindo a voz de Deus como gostaria, mas Ele está mais perto do que nunca. Ele está salvando a sua alma de pensamentos confusos, reconstruindo sua fé, moldando o seu caráter e preparando você para algo tão grande que, se Ele mostrasse agora, você talvez não suportaria. Vamos refletir em mais um exemplo bíblico. O profeta Elias, um homem de fogo que confrontou reis, fez descer fogo do céu, desafiou falsos profetas. Mas em 1º livro dos Reis, capítulo 19, depois de uma grande vitória, ele entra em crise. Vai para o deserto, deita debaixo de um zimbro e ora para morrer. Ele esperava que Deus falasse como antes, com trovões, com sinais. Mas sabe como Deus se revelou? No silêncio. Versículos 11 e 12 dizem: E eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Querido irmão, às vezes Deus silencia para nos ensinar a reconhecer essa voz mansa. A voz que acalma a alma, que restaura a identidade, que nos chama de volta para o propósito. Talvez você tenha buscado respostas barulhentas, sinais espetaculares, mas Deus quer te ensinar a ouvir a suavidade da sua presença. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é convite para a intimidade. Isaías, capítulo 41, versículo 10, é uma promessa poderosa que quero liberar sobre a sua vida agora. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está com você mesmo quando não parece. Mesmo quando o céu está cinzento, o coração está apertado e as orações parecem cair no vazio. Ele está ali, Ele está ouvindo e está trabalhando em silêncio, como um oleiro que molda o vaso com paciência, precisão e amor. E você está disposto a permanecer no processo? Está disposto a continuar firme, mesmo sem respostas imediatas? Declare isso com fé nos comentários. Eu estou sendo moldado no silêncio de Deus. E não se engane. Muitos confundem o silêncio com rejeição, mas o céu sabe exatamente o tempo certo de falar, agir e manifestar. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. Há uma diferença entre abandono e treinamento. E o que você está vivendo agora é treinamento espiritual. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. O silêncio de Deus também é disciplina santa. É Deus trabalhando em áreas da sua vida que precisam de cura, de alinhamento, de arrependimento profundo. Ele está arrancando raízes de orgulho, medo, ansiedade e semeando dependência total. E mais, o silêncio de Deus muitas vezes nos obriga a fazer a pergunta mais importante de todas. Quem é Deus para mim, mesmo quando Ele não me dá o que eu quero? Será que Ele é apenas um provedor, um realizador de desejos? Ou Ele é o Senhor soberano da sua vida, digno de honra em qualquer circunstância? Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 18, nos confronta com essa verdade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alegrar-se no silêncio, confiar na ausência, louvar sem ter recebido ainda. Isso é fé genuína, isso é cristianismo autêntico, isso é viver como Jesus viveu. E
Sim, até Jesus passou pelo silêncio do Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, o próprio Filho de Deus experimentou o que você sente hoje. O peso da ausência, o eco do silêncio. Mas mesmo ali, ele não desceu da cruz. Ele permaneceu. E graças à sua fidelidade até o fim, a ressurreição veio no terceiro dia. Querido irmão, sua ressurreição também vai chegar. Sua resposta, sua virada, sua vitória, ela está sendo gerada no silêncio. Mas virá. Então permaneça firme, continue crendo, continue orando, continue adorando, porque no tempo certo, Deus vai se levantar e mostrar que o silêncio dele nunca foi sinal de rejeição, mas de redenção. No próximo e último trecho desta mensagem, vamos fechar com chave de ouro. Vamos entender como transformar esse tempo de silêncio em um altar de adoração profunda e nos preparar para o maior derramar da presença de Deus sobre a sua vida. Se você está recebendo essa palavra, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa. E se ainda não se inscreveu, faça parte da nossa família de fé aqui no canal Oração e Histórias de Bênção. Deus ainda tem muito para falar com você. Oh, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos juntos ao final desta jornada, mas o que será revelado agora pode marcar o início de uma nova estação na sua vida. Você está pronto para ouvir a verdade mais transformadora sobre o silêncio de Deus? Pois ouça com atenção. O silêncio de Deus não é um castigo, é um convite. Sim, Deus te convida, através do silêncio, a subir um degrau mais alto na fé. Ele não está punindo você por algo. Ele está te chamando para um lugar onde a fé não depende de sensações, de respostas imediatas, nem mesmo de sinais. Deus quer te levar para o lugar da maturidade espiritual. O que é esse lugar? É o lugar onde, mesmo sem entender, você continua dizendo: Eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade. É o lugar onde a adoração não depende do que você recebe, mas do que você conhece do caráter de Deus. E por que essa é a revelação mais poderosa? Porque somente os que aceitam esse convite têm acesso ao nível mais profundo de intimidade com Deus. Salmos capítulo 25, versículo 14 diz: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. É no silêncio que os segredos de Deus são revelados, não aos superficiais, não aos impacientes, mas aos íntimos, aos que perseveram, aos que, como Maria, escolhem estar aos pés de Jesus, mesmo quando ele parece não estar falando nada. E você pode estar se perguntando agora: mas como transformar esse silêncio em um altar de adoração? A resposta está em 3 atitudes espirituais que mudam tudo. Primeira, submissão. Quando você entrega o controle, quando deixa de tentar forçar uma resposta e simplesmente diz: Senhor, eu aceito o tempo do teu agir, o céu se move. Submeter-se é reconhecer que Deus sabe o que faz, mesmo quando eu não entendo. Segunda, consistência. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de ler a palavra. Mesmo que pareça rotina, mesmo que pareça que nada acontece, Deus vê. E no tempo dele, ele responde os perseverantes. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Terceira, gratidão. Sim, gratidão, até pelo silêncio. Agradeça porque ele está te ensinando. Agradeça porque ele está trabalhando onde você não vê. Agradeça porque quando ele voltar a falar, você será uma pessoa totalmente diferente. Mais forte, mais íntima, mais madura. Afinal, o silêncio de Deus nunca é vazio. É um útero espiritual
Ali, coisas invisíveis estão sendo geradas. Propósitos, respostas, transformações. E quando esse tempo passar, você vai olhar para trás e dizer: foi no silêncio que eu mais cresci. Foi quando não ouvia nada que eu mais aprendi a confiar. E ouça isso com todo o seu coração. Deus está prestes a transformar o silêncio em canção. Ele vai tirar a veste de luto e te vestir de alegria. Vai tirar o peso do coração e te encher de paz. E o que parecia ser o fim, será o nascimento de uma nova fase. Você crê nisso? Então comente aqui abaixo com toda a fé: eu aceito o convite de Deus, mesmo no silêncio. Se você assistiu até aqui, você já não é o mesmo. Algo foi ativado em sua fé. Algo foi restaurado no seu espírito. Mas agora vem o momento mais importante de todos. Você já entregou a sua vida a Jesus? Porque, meu irmão, nenhum silêncio do céu se compara ao vazio da alma sem o Salvador. Se você quer receber a vida eterna, a paz verdadeira, a certeza de que mesmo no silêncio você é cuidado, então ore comigo agora, onde estiver. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Mesmo sem entender tudo, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me ensina a caminhar contigo, mesmo no silêncio. Amém. Se você fez essa oração, glória a Deus. Você acaba de fazer a escolha mais importante da sua vida. E eu te aconselho agora: procure uma igreja cristã perto da sua casa. Congregue, cresça, caminhe com outros irmãos. Não ande sozinho. E antes de encerrar, lembre-se, inscreva-se agora no canal Oração e Histórias de Bênção. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e assista aos próximos vídeos recomendados. Na tela final, eles vão continuar te guiando por esse caminho de revelação e crescimento. Porque aqui, neste canal, cada vídeo é uma oportunidade de mergulhar mais fundo no coração de Deus. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua casa. Que o Espírito Santo fale com você nos sonhos, te visite nas madrugadas e faça morada no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.